Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para a nossa última aula sobre urbanização brasileira. Recapitulando aqui rapidamente a nossa última aula, a gente trouxe alguns aspectos gerais sobre a urbanização brasileira. Não apenas no Brasil, mas em outras áreas também subdesenvolvidas, outras áreas periféricas do planeta, como nossos vizinhos aqui sul-americanos. Tranquilo? Eu destaquei muito aquelas três características da nossa urbanização. Uma urbanização acelerada, uma urbanização concentrada e uma urbanização desordenada, provocando um inchaço urbano e diversos problemas urbanos presentes nas grandes cidades do Brasil, como é o nosso caso aqui no Rio de Janeiro. Beleza? O nosso primeiro conceito aqui tem total relação com essas características. Pegando as duas primeiras características, a taxa de urbanização crescendo de forma acelerada e a taxa de urbanização crescendo concentrada em poucas áreas, promove no Brasil a formação de diversas metrópoles, sendo que algumas mais desenvolvidas do que outras, ou seja, algumas mais importantes do que outras. E aí, primeiro, eu quero trazer para vocês aqui qual é a ideia de metrópole. Essa ideia que eu estou trazendo para vocês, eu tirei de um livro chamado ABC do Desenvolvimento Urbano, beleza? É de um professor aqui da UFRJ, no Rio de Janeiro, aonde ele diz assim: se uma das cidades que faz parte de uma aglomeração urbana crescer e se destacar das demais, apresentando-se como uma cidade grande e com uma área de influência econômica, pelo menos regional, então não está mais distante de uma simples aglomeração, mas de uma metrópole. E aí essa é a ideia. Guarda a ideia de metrópole. Eu não quero que você decore o conceito. Eu quero que você entenda a ideia. A metrópole é uma cidade que se destaca. É uma cidade principal. É uma cidade que se desenvolve mais do que as cidades que estão ao seu entorno. E esse desenvolvimento maior confere a ela um poder econômico, uma influência econômica maior, uma influência política, uma influência social, uma influência cultural perante as outras cidades que estão ao seu entorno. Beleza? E quando a gente fala de metrópole, por exemplo, a gente classifica essas metrópoles de acordo com esse grau de influência. E aí a gente pode pegar aqui rapidamente três escalas geográficas: a escala global, a escala nacional e a escala local, regional. E nós temos as metrópoles globais, que a gente vai ver no finalzinho, a gente tem as metrópoles nacionais, de influência dentro de um país, e as metrópoles regionais, que influenciam uma determinada região. A fim de exemplificação, vou pegar aqui no Brasil, São Paulo. São Paulo é uma metrópole global, ou seja, uma metrópole que influencia toda a região do nosso país, todos os estados, todas as regiões e extrapola as fronteiras territoriais do nosso país. Beleza? Aí a gente pode pegar também o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma metrópole nacional, é uma metrópole que influencia todo um país. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós concentramos grandes eventos esportivos nos últimos anos. Olimpíadas, sede também da Copa do Mundo, Pan-Americano e, consequentemente, todo o país estava o quê? Ligado, estava linkado às atividades que estavam sendo desenvolvidas aqui no Rio de Janeiro. Beleza? E aí você tem, por exemplo, metrópoles regionais. Vamos pegar Manaus. Manaus é uma metrópole regional. Ela dinamiza a economia, dinamiza a cultura daquela região do norte do Brasil. Manaus, por exemplo, não exerce uma forte influência em Porto Alegre, tranquilo? Capital do Rio Grande do Sul, que seria uma outra metrópole regional, tranquilo? Seguindo aqui na ideia de metrópole, eu quero trazer para vocês um outro conceito bem importante. Lembrando primeiro, você já sabe o que é uma metrópole e você sabe que você mora numa metrópole. Você mora no Rio de Janeiro, beleza? E essa metrópole, ela passa por um processo chamado conurbação. Não somente esta metrópole, mas outras áreas, outras cidades que você também conhece, e eu vou exemplificar isso de forma bem tranquila, bem detalhada para você entender. O que seria a conurbação? Pensa aqui, nós temos duas áreas urbanas, duas áreas urbanizadas, duas aglomerações urbanas, uma cidade A e uma cidade B, beleza? Vamos dizer aqui que são dois municípios. Essas cidades elas começam a crescer,
a sua população começa a crescer, as casas vão se expandindo, as estradas, as indústrias, as atividades vão se expandindo nessas duas cidades, até o momento que elas se unem. Elas não se unem no sentido político. Eu não quero dizer que essa área C pertence aos dois municípios, mas elas se unem fisicamente. Por quê? Você tem uma expansão do crescimento urbano da área B e uma expansão do crescimento urbano da área A, fazendo uma sobreposição. Tranquilo? A partir de um momento que você não consegue mais reconhecer o limite territorial desta cidade e o limite territorial desta outra cidade. Para exemplificar isso para você, eu fui no Google Maps e trouxe essa imagem aqui de alguns municípios da Baixada Fluminense. Eu estou destacando aqui em vermelho, tá vendo aqui uma linhazinha vermelha? Esse município é o município de Belfor Roxo, tranquilo? E o município de Belfor Roxo, ele tem limites territoriais com o município de Nova Iguaçu, com o município de Caxias, o município de São João de Meriti e o município de Mesquita. Eu quero que você preste atenção agora nisso daqui. Você está vendo essas manchas cinzas? E essas manchas mais escuras, esverdeadas? O que seriam essas áreas esverdeadas? As áreas esverdeadas são áreas de vegetação, de relevo, tranquilo? E essas áreas cinzas, professor? Essas áreas cinzas são as áreas urbanizadas. Aqui é a cidade de Belfor Roxo. Aqui são as áreas onde você concentra o quê? Ruas, casas, prédios, atividades. Atividades essas, sejam atividades industriais, sejam atividades comerciais, sejam serviços, tranquilo? E se você reparar, São João de Meriti, Belfor Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, se eu não destacar todos os limites desses municípios, você não consegue descobrir onde começa Nova Iguaçu e onde termina Belfor Roxo. Por quê? São áreas conurbadas. São áreas que cresceram, tranquilo? A sua mancha urbana foi expandida ao longo do processo de urbanização até que eles tiveram o quê? Uma sobreposição. Se você reparar, olha a continuidade de área urbanizada que nós temos aqui. E aí, como definir onde começa um município e aonde termina outro município? Então eu posso afirmar que essas áreas aqui são áreas conurbadas. Tá claro para vocês? Deu para visualizar o que seriam áreas conurbadas? O que seriam cidades conurbadas? Tranquilo? Seguindo na ideia de conurbação, a gente vai chegar nisso daqui, um outro conceito muito interessante, que é o conceito de região metropolitana. O Brasil, eu já vou te afirmar, tem mais de 10 regiões metropolitanas. E o que são regiões metropolitanas, professor? São regiões onde você tem uma metrópole conurbada com outros municípios, com outras cidades, cidades vizinhas. E característica interessante dessas regiões metropolitanas é que elas apresentam um dinamismo econômico, um dinamismo social, cultural e político sempre atrelado à metrópole. No caso desse mapa, que é o mais atual que eu consegui, eu tenho a região metropolitana do Rio de Janeiro. Recentemente, Petrópolis voltou a integrar a região metropolitana do Rio, por isso que eu destaquei aqui Petrópolis. Mas eu não encontrei nenhum mapa atualizado que trouxesse Petrópolis na região metropolitana do Rio. Mas você pode trazer essa ideia com você. Todas as cidades, todos esses municípios que pertencem à região metropolitana do Rio apresentam uma dependência política, uma dependência cultural, uma dependência social, uma dependência política, financeira em relação à metrópole, que no caso é o Rio de Janeiro. Se você for a São Paulo, você tem a região metropolitana de São Paulo, chamada de Grande São Paulo. Aqui a gente chama de Grande Rio, tranquilo? Se você for ao sul, Porto Alegre também tem uma região metropolitana. Belo Horizonte também tem uma região metropolitana. E essa região metropolitana, ela vai se desenvolvendo a partir do quê? Da expansão da população nessas cidades e da relação delas com o Rio de Janeiro. Esses municípios que compõem a região metropolitana do Rio, eles apresentam um movimento pendular diário. Eu vou te dizer o que é um movimento pendular, eu sei que você não aprendeu isso. O movimento pendular é o movimento que o trabalhador faz da sua casa em direção ao seu trabalho e retornando à sua casa ao final do dia, principalmente ao final do dia.
E esses municípios, essas cidades, a gente chama de cidades dormitórios, porque, por exemplo, Mesquita. Mesquita é onde nós temos a maior parte da população migrando para o Rio de Janeiro ao longo do dia. Para quê, professor? Para trabalhar. É a chamada migração pendular, movimento pendular. Vem para o Rio de Janeiro de manhã e volta para Mesquita ao anoitecer. Tranquilo? Mesquita tem uma forte dinâmica socioeconômica com o Rio de Janeiro. Por isso, compõe a nossa região metropolitana. E aí você vem mais longe. Você pega Maricá. Poxa, professor, Maricá não tem nem fronteira, não faz nem divisas com o Rio de Janeiro. Tem a Baía de Guanabara aqui no meio. Beleza, mas há uma forte relação econômica, social, cultural, política e um forte movimento pendular diário. Esse movimento é diário. É a ida e vinda do trabalhador diariamente entre cidades. Tranquilo? Isso então compõe a nossa região metropolitana ou o nosso grande Rio. Aqui eu estou trazendo para vocês os 22 municípios que compõem o grande Rio ou a região metropolitana do Rio de Janeiro. Beleza? Dando sequência, eu estou trazendo agora um outro conceito para vocês. Lembra que eu falei com vocês que nós temos nas áreas subdesenvolvidas, nos países subdesenvolvidos principalmente, uma urbanização acelerada e concentrada, fazendo com que as cidades atinjam taxas de população em áreas urbanas de forma muito rápida e muito elevada. Todo esse crescimento acelerado e concentrado, com destaque para os países subdesenvolvidos, vai trazer um outro conceito, um conceito quantitativo. Tranquilo? Um conceito que apenas define quantitativamente, em números, as megas cidades, que são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Ok? Se você pegar o Rio de Janeiro não tem 10 milhões de habitantes, mas a sua região metropolitana, toda esta aglomeração urbana que forma a nossa região metropolitana, tem mais de 10 milhões de habitantes. Então o Rio de Janeiro é uma megacidade. São Paulo é a nossa primeira megacidade. Óbvio, a população de São Paulo é muito maior do que a do Rio de Janeiro, que dirá da grande São Paulo. E eu quero que você repare o seguinte, dados que eu tirei do site da ONU, dados atualizados. Repara em 2018, ano retrasado, as principais megacidades do mundo. Tóquio, Delhi, Xangai, São Paulo, e repara o seguinte, quantas cidades com mais de 10 milhões de habitantes encontram-se em áreas desenvolvidas? Eu vou destacar aqui Osaka, eu vou destacar aqui Tóquio. Duas cidades das 10 maiores populações do mundo, populações urbanas, estão em países desenvolvidos em 2018. Quando você olha para 2030, agora nós só temos uma, apenas Tóquio. Beleza? Por quê? Osaka deixou de ser uma megacidade? Não, mas Osaka perdeu o seu lugar para, por exemplo, esta cidade no Congo. Por quê? Porque o crescimento das cidades está ocorrendo nos países subdesenvolvidos de forma acelerada. As cidades estão crescendo de forma acelerada, de forma concentrada, logo atingem rapidamente o quê? O nível de 10 milhões de habitantes ou mais. Então eu posso afirmar que as megacidades, cidades com 10 milhões ou mais de habitantes, concentram-se nos países subdesenvolvidos e a tendência é ainda maior, aumentar as megacidades nos países subdesenvolvidos. Por exemplo, a população de Tóquio, a tendência é que até 2030 ela diminua um pouco. Agora repara a população de São Paulo. Ela vai diminuir muito? Não, ela vai aumentar. Por quê? Nós estamos nessa tendência ainda de crescimento dessas áreas. Se você reparar, Delhi na Índia, a população vai crescer, a estimativa de 10 milhões de habitantes num período de 12 anos. É um crescimento acelerado. Vou pegar outra aqui para vocês compararem. Vamos pegar aqui Xangai na China, 32 milhões em 2030. Vamos olhar Xangai em 2018, 25 milhões. É um incremento de 7 milhões de habitantes num período de 12 anos. Isso é um crescimento muito rápido. Isso é um crescimento acelerado
Isso é uma urbanização acelerada e concentrada. Nessas megacidades, obviamente, você tem muitos problemas urbanos. Tranquilo? E aqui eu estou trazendo também, para ficar bem claro, um mapa. O mapa que mostra vou chamar de azul, não vou definir essa cor, as megacidades em 2018 e as novas megacidades que vão surgir até 2030. Por exemplo, Luanda é uma dessas megacidades que vão surgir, Teherã, tranquilo? E se vocês repararem, são cidades prioritariamente em áreas subdesenvolvidas, continente africano, aqui no Oriente Médio, Sul e Sudeste Asiático, tranquilo? Guarda isso. Você não tem nenhuma megacidade surgindo, seguindo as estimativas e os cálculos, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. Tranquilo? Guarda isso no seu coração, isso é importante. E um outro conceito que agora foge da ideia de quantitativo e vai para a ideia de qualitativa, qualificar a cidade, que são as cidades globais. O que são as cidades globais? São as principais metrópoles do mundo. São as metrópoles integradas em escala global. São Paulo, por exemplo, Nova York, Londres, Pequim, Tóquio são as principais cidades, as cidades mais desenvolvidas, que apresentam um grau de integração global muito elevado. Se apresentam um grau de integração elevado, óbvio, apresentam infraestruturas bem desenvolvidas. Infraestruturas essas no ramo de transporte, no ramo de comunicação, aeroportos internacionais, metrôs, estradas de alta velocidade, tranquilo? Uma integração muito grande com todo o mundo através das bolsas de valores. São cidades que possuem bolsas de valores, é o caso, por exemplo, de São Paulo, beleza? E essas cidades concentram também as sedes e as filiais das principais empresas, das multinacionais, tranquilo? As multinacionais, elas não vão colocar suas filiais em áreas isoladas, em áreas que você não tem um grau de integração global elevado. Você lembra? As indústrias se desconcentram, elas buscam países com fatores atrativos como mão de obra barata, mas ela busca cidades que possuam o quê? Uma infraestrutura, tranquilo? E essas cidades globais, elas também se fazem presentes nos países subdesenvolvidos, mas, obviamente, elas se fazem mais presentes nos países desenvolvidos, tranquilo? Essas cidades globais, por exemplo, estou trazendo aqui agora um mapa da semana retrasada agora, do início de abril, que mostrava a circulação de aviões pelo mundo antes do problema da Covid-19, do coronavírus. Repara o fluxo de aviões, de voos, essa integração global, como ela se dava principalmente aqui, ó. Estados Unidos, Europa, essa área aqui, litoral chinês, Japão, tranquilo? Aí você já tem uma área mais esbranquiçada, já mais dispersa de voos na América do Sul, no continente africano, na Oceania. Por quê? Aqui você tem a concentração mais elevada dessas cidades globais, dessas cidades de integração global. Consequentemente, essas cidades, elas também são mais vulneráveis, por exemplo, aos casos de coronavírus. Aqui, por exemplo, nós temos o tráfego aéreo da Europa. Agora, recente, em 31 de março de 2019, e comparando com 29 de março de 2020. Num período de um ano, claro, causada pela quarentena também na Europa, olha como o número de voos diminui. E se você reparar, essas áreas mais iluminadas são as principais cidades, possivelmente cidades globais, as principais metrópoles desses países, tranquilo? Que tem uma integração global através, por exemplo, dos aeroportos internacionais, tranquilo? E se você comparar agora com o Rio de Janeiro, fazer um paralelo com a disseminação do coronavírus, dados que eu tirei da internet no dia 13 agora, de abril, você tem os principais casos concentrados aonde? Nas principais metrópoles, Rio, São Paulo, Ceará, Pernambuco, no Amazonas, que tem que metrópole aqui? Manaus, Fortaleza, Recife. Essas metrópoles, elas concentram o quê? População, concentram o quê? Conexões internacionais, muitos voos internacionais saindo tanto de Recife quanto de Fortaleza, devido à proximidade com os Estados Unidos
e com a Europa. Manaus também tem uma grande conexão com os Estados Unidos e com os vizinhos sul-americanos, tranquilo? Consequentemente, são áreas que recebem o quê? Muitos turistas, muitos voos, como São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o boom desses casos de coronavírus. E você tem aqui na Bahia, Minas Gerais, no sul do Brasil, o quê? Uma concentração populacional também elevada no litoral brasileiro. Beleza? Por fim, eu estou trazendo para vocês aqui as relações entre as cidades em uma rede urbana. Vocês já ouviram falar em hierarquia urbana? Hierarquia dá a ideia de quê? De algo que obedece uma escala, que obedece um patamar, tranquilo? E nós tínhamos aqui uma hierarquia clássica, uma hierarquia que foi alterada, uma rede urbana que foi reorganizada recentemente com ampliação e com a difusão, vamos dizer assim, dos meios de transporte e de comunicação em massa de forma eficiente. Nós tínhamos antigamente essa ideia. As metrópoles nacionais, elas não se conectavam com as vilas e com as cidades locais, nem com os centros regionais. Tranquilo? Hoje, você tem a metrópole nacional conectada com as metrópoles regionais, com os centros regionais e com as cidades locais. Isso se deve, essa rede urbana atual, ela se flexibiliza devido à expansão, principalmente, dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Beleza? Aqui você pode usar como São Paulo, aqui você pode falar de Manaus e aqui cidades locais, áreas locais da região norte, que hoje já conseguem o quê? Uma conexão direta com a metrópole. Tranquilo? Mesmo aeroportos pequenos que se conectam com a metrópole nacional. A internet permitindo uma conexão direta com a metrópole nacional, a telefonia ligando as pessoas dessas áreas à metrópole nacional. Tranquilo? Isso promove o quê? Uma maior integração do espaço, uma maior integração do espaço urbano. E vocês vão aprender ao longo do tempo, quando a gente falar sobre agricultura no Brasil, que essas áreas mais integradas, elas começam a chegar também no campo. As áreas rurais no Brasil começam a passar também por um processo de modificação, de transformação, com a chegada da indústria no campo, com a chegada de infraestrutura de transporte e de comunicação também no campo. Mas isso é para um outro momento, beleza? Estou deixando aqui para vocês uma reflexão. São duas charges. Uma fala enxadas paradas, outra fala enxadas paradas. O campo brasileiro, onde o trabalhador perdeu a sua atividade, a sua função, o seu emprego, por dois motivos. Um, pela concentração de terra, pela falta de acesso à terra, e segundo, pela substituição da mão de obra humana, que usava a enxada, pelas máquinas. E essa população vem para a cidade de forma acelerada, provocando o chamado inchaço urbano. E o que nós temos hoje, as principais cidades brasileiras inchadas, paradas, congestionamento, um crescimento vertical muito intenso, prédios, arranha-céus, cada vez mais presente nas grandes metrópoles brasileiras, tranquilo? E todos os problemas que você já viu comigo na nossa última aula, beleza? Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu agradecimento por vocês me acompanharem nessas últimas aulas. Eu sei que tem sido um momento difícil. É diferente para a gente também estar gravando aula. Eu nunca tinha gravado aula na minha vida. Eu fiquei nervoso na primeira aula, admito. E até hoje eu ainda não me sinto tão à vontade com o celular, porque eu sinto falta dos alunos perguntando, trocando aquela energia em sala de aula. Mas foi uma experiência muito válida. Eu não sei se nós teremos outras aulas online. Eu espero que a gente volte até lá às nossas atividades em sala de aula, porque eu estou com muita saudade dos meus alunos. Eu sei que eles também estão com muita saudade, tanto dos outros alunos quanto dos professores também. Beleza? Não deixa de ler a sua apostila, faça os exercícios, tenta chegar na sala de aula agora, quando a gente retornar, já com os exercícios prontos, tranquilo? Um forte abraço, quem sabe até uma próxima aula. Valeu!